Como um soldado sobreviveu 5 anos como refém e usou o estoicismo para não enlouquecer. O dia começou como qualquer outro para o comandante James Stockdale. Um voo de rotina sobre o Vietnã do Norte. O céu estava limpo, o rádio em silêncio. Até que um disparo certeiro de artilharia antiaérea atingiu seu avião. O caça perdeu altitude, girou descontroladamente. E em segundos, Stockdale ejetou, caindo no território inimigo. Assim começou um dos capítulos mais brutais e inspiradores de sobrevivência humana. Uma história real de resistência, tortura, isolamento e de como o estoicismo salvou a sanidade de um homem preso durante 5 longos anos. Assim que tocou o chão, Stockdale foi capturado por soldados vietnamitas. Sem direito à comunicação, sem saber se veria sua família de novo. Foi levado ao infame campo de prisioneiros de guerra, conhecido como Hanoi Hilton, um lugar que não tinha nada de hotel. Ali, os prisioneiros eram sistematicamente torturados, física e psicologicamente. Eles eram deixados em celas minúsculas, sem luz, sem ventilação, meses inteiros sem ver um rosto amigo. Eram obrigados a ficar de pé por horas, com as mãos amarradas nas costas, sem água, sem comida. Sons de gritos ecoavam de madrugada, homens quebrando, um por um. Mas Stockdale, desde o início, tomou uma decisão. Eu posso perder o corpo, mas não a minha mente. Ele se lembrou dos anos em que estudou filosofia na universidade. Lembrou-se de Sêneca, de Epicteto, dos ensinamentos estoicos sobre o sofrimento inevitável e sobre o poder da mente humana diante da adversidade. O primeiro princípio que ele aplicou ali, dentro da cela, foi o da dicotomia do controle. Ele sabia que não controlava os guardas, não controlava o tempo que ficaria preso, não controlava a dor que receberia, mas controlava uma única coisa: suas escolhas internas. Sua resposta mental a tudo aquilo. Durante as sessões de tortura, ele criava pequenos rituais mentais, repetia frases de resistência, lembrava de momentos com a família, imaginava-se caminhando livremente e, acima de tudo, reafirmava para si mesmo: eles podem me quebrar por fora, mas por dentro sou inatingível. Outro pilar do estoicismo que o manteve vivo foi o conceito de amor fati, amar o destino, aceitar, de forma radical, o que a vida entrega, por mais doloroso que seja. Stockdale costumava pensar: se é aqui que devo estar, então aqui será meu campo de batalha interior. Ao invés de resistir mentalmente, ele aceitava o sofrimento como parte inevitável da vida. Isso não significa que ele não sentia medo ou dor. Sentia, muito, mas ao aceitar, deixava de lutar contra a realidade e começava a lutar a favor da sua própria sobrevivência emocional. Havia noites em que Stockdale se encontrava completamente sozinho, com o corpo coberto de feridas, a cabeça latejando e apenas o som da própria respiração. Nessas horas, ele usava uma técnica simples, mas poderosa: foco no presente. 1 minuto de cada vez, sem pensar em amanhã, sem pensar em quantos anos ainda faltavam. Apenas sobreviver. Aquele minuto, depois o próximo, e depois o próximo. Com o tempo, Stockdale se tornou um líder silencioso entre os prisioneiros. Organizou códigos de comunicação batendo nas paredes, ensinou os outros a suportarem a dor, a não entregarem informações, a manterem a dignidade. Havia um pacto entre eles: nenhum homem será esquecido, nenhum homem será quebrado sem luta, mesmo sob risco de mais punições. Stockdale se manteve firme. Inclusive, em determinado momento, chegou a se mutilar, apenas para evitar ser usado em propagandas de guerra. Ele sabia,
preferia destruir o próprio rosto do que ser uma peça de propaganda para o inimigo. Depois de 5 anos e meio, finalmente veio a libertação. Stockdale, junto com outros prisioneiros de guerra, voltou para casa. Fisicamente, ele estava irreconhecível, mais magro, com cicatrizes profundas, mas mentalmente, ele era mais forte do que nunca. Anos depois, quando perguntado sobre como conseguiu suportar, Stockdale disse: "Eu nunca perdi a fé de que, no final, sairia dali, mas também nunca me permiti ter falsas esperanças de que seria fácil ou rápido." Essa filosofia de aceitação realista ficou conhecida como o paradoxo de Stockdale. Nunca perca a fé de que vencerá, mas também nunca subestime o tamanho da dor que terá que enfrentar até lá. Hoje, décadas depois, a história de Stockdale é estudada em escolas militares, em faculdades de filosofia, e por qualquer pessoa que queira entender como é possível resistir ao pior que a vida pode oferecer. Se você, agora, está passando por uma fase que parece insuportável, se sente que a vida te jogou num campo de prisioneiros emocional, lembre-se de Stockdale. Lembre-se que mesmo nas piores condições, a mente continua sendo sua última fortaleza, que o sofrimento não define quem você é, mas a maneira como você enfrenta isso. Sim, esse é o verdadeiro estoicismo em ação.